Bom dia a todos. Passamos agora a fazer a correção dos exercícios sobre hidrostática. Tá? A questão de número 13 diz o seguinte: o nível de água contida numa caixa d'água está a 6 metros acima da torneira. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: eu tenho lá a minha caixa d'água, tá? Dessa caixa d'água sai um cano até uma torneira e o desnível da caixa d'água até a torneira é de 6 metros, tá certo? Isso, por exemplo, é importante para quando você vai ligar um chuveiro. Se não tiver um desnível adequado, esse chuveiro não vai ligar, tá? Se você tem uma torneira elétrica da mesma forma, então são coisas que é importante você levar em consideração na hora de um projeto hidráulico de uma casa, por exemplo. Então, eu sei que a altura da coluna de água é de 6 metros. Qual é a pressão hidrostática? Então, ele quer saber a pressão hidrostática que está agindo sobre a torneira. E aí ele me deu a aceleração da gravidade e me deu a densidade da água. Como eu quero calcular apenas a pressão hidrostática, eu faço isso multiplicando a massa específica do fluido, nesse caso é a água, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura. Preciso tomar cuidado com as unidades de medida, a altura tem que estar em metros, tá? Aqui já está em metros por segundo ao quadrado e aqui já está em quilogramas por metro cúbico. Então é só substituir as informações. Então a pressão hidrostática ela vai ser massa específica da água 1000, a aceleração gravitacional 10, tá? E a altura 6. Então a pressão hidrostática ela vai fechar 60.000 newtons por metro quadrado, só para frisar que isso é exatamente igual a 60.000 pascais. E o valor de 60.000 eu posso escrever como sendo 6 vezes 10 na 4, ok? Bom, a próxima questão, ela diz o seguinte: um reservatório de água contém água, o reservatório contém água até uma altura de 10 metros. Então, a altura, 10 metros. Determine a pressão, novamente, hidrostática no fundo do reservatório. Então, a pressão hidrostática vai ser a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Então, a pressão hidrostática vai ser densidade da água 1000, aceleração gravitacional 10, altura da coluna de água 10. Então, a minha pressão hidrostática vai valer 100.000 newtons por metro quadrado, ou 100.000 pascais, tá? E como ele não falou nada, mas enfim, se você lembra, isso aqui equivale a uma atmosfera. E os 100.000 eu posso escrever como sendo 1 vezes 10 na 5, certo? Exercício 15. Qual é a pressão total no fundo de um lago a uma profundidade de 20 metros? Então, agora eu tenho uma profundidade de 20 metros e eu quero saber a pressão total, ou poderia ser a pressão absoluta, né? Então, a minha pressão total, ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Eu posso calcular essa pressão hidrostática num espaço à parte, né? Mas vamos fazer assim. A minha pressão total vai ser a minha pressão atmosférica mais a massa específica, nesse caso da água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água, que corresponde à pressão hidrostática nesse momento. Então, a minha pressão total, ela vai ser 1 vezes 10 na quinta, mais a massa específica da água, 1 vezes 10 na terceira, tá? A aceleração gravitacional, 10, e a altura, 20. Pois é, agora que depende muito de como que você está acostumado a trabalhar com essas potências, né? Então, se você para pensar, 1 vezes 10 na terceira é 1000. Vezes 10 da aceleração gravitacional, vezes 20, isso aqui vai dar 200.000. 200.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na quinta. Então, olha só. Então, a minha pressão
total, ela vai ser 1 vezes 10 na 5, mais 2 vezes 10 na 5. Eu preciso somar esses dois valores. Para fazer essa soma, essas duas potências precisam ser iguais. Por quê? Eu simplesmente vou somar 1 mais 2, que dá 3, e mantenho o expoente 5. Então vai ficar 3 vezes 10 na 5, newtons por metro quadrado, ou pascais, né? Ok. Próximo exercício. Qual a pressão total? Então, novamente, ele quer que você calcule a pressão total, ou a pressão absoluta, no fundo de um rio a 10 metros de profundidade. Então, ele quer saber a pressão total, onde a profundidade, a coluna de líquido sobre aquele ponto é de 10 metros. E aí ele me deu as outras informações, né? Então, de maneira semelhante ao exercício anterior, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, tá? Ou seja, o 1 vezes 10 na 5 que ele me forneceu, mais massa específica do líquido, que é a água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água. Então vai ser 1 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na terceira, que é 1000, vezes 10, vezes a altura da coluna de água, que é 10. Se você faz o mesmo raciocínio da questão anterior, então isso aqui vai ficar 1 vezes 10 na 5. Isso aqui vai dar 100 mil, que também é 1 vezes 10 na 5, tá? E aí eu chego à conclusão de que a minha pressão total, mesma potência, soma os números que estão na frente, 1 mais 1 dá 2, vezes 10 na 5, newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na 5, pascais, ok? Próxima questão. O que se entende por pressão atmosférica? Então, a pressão atmosférica, ela nada mais é do que a pressão que a coluna de ar exerce sobre os diversos pontos onde estão inclusos, estão dentro dessa atmosfera, tá? A pressão atmosférica aumenta ou diminui com a altitude. Então, vamos lá parar para pensar. Suponha que essa é a superfície da Terra, aqui está lá uma montanha. Aí eu tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B, e vamos supor que esse aqui é o meu limite atmosférico. Tá? Então, sobre o ponto A, eu vou ter toda essa coluna de ar. Sobre o ponto B, eu vou ter apenas essa coluna de ar. Então, quanto mais eu subo, tá? Menor vai ser a minha pressão atmosférica. Ok? Então, subir a montanha, diminui a coluna de ar, diminui a pressão atmosférica que está agindo sobre a minha pessoa. Ok? Bom, a figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico, formado por um sistema de vasos comunicantes, contendo um fluido incompressível no seu interior. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 valem. Então, esse aqui está valendo 0,2 metros quadrados, esse aqui está valendo 1 metro quadrado. Aí ele pergunta, qual o módulo da força necessária em F1 para erguer um peso equivalente, vamos lembrar que peso é força, né? De uma carga de massa igual a 100 kg. Bom, força F2 vai ser peso. Peso é massa vezes aceleração gravitacional. Então a massa é de 100 kg, a aceleração gravitacional 10. Então quer dizer que eu tenho aqui 1000 newtons, tá? Como se trata de um sistema de macacos hidráulicos, né? Então nós temos aqui o princípio de Pascal, ou seja, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. A força 1 eu não sei, a área 1 está valendo 0,2. A força 2 é 1000 e a área 2 vale 1, tá? Então, vou continuar a conta aqui do lado. Então, o F1 vai ser 1000 dividido por 1 dá 1000. Esse 0,2 que está aqui dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, a força F1 vai valer 200 newtons, tá certo?
Então quer dizer que para uma força de 1000 newtons, nessas proporções aqui entre as áreas, eu faço uma força 5 vezes menor do que eu precisaria para efetivamente ir até lá e levantar aquele objeto de 100 kg, ok? Questão 19. Uma força F1 é aplicada sobre uma área menor de um elevador hidráulico. Sabendo que a área maior, A2, é o quíntuplo da área 1, então olha só. Então eu vou ter F1 e o A1, vou ter o F2 e o A2. Ele está dizendo que a área A2 é o quíntuplo da área menor. Então, se a área menor é x, essa área aqui vai ser 5 vezes aquele mesmo x. E que a força F2 está valendo 2.000 newtons. Qual é essa força F1 aqui? Então, vamos lá. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. F1 eu não sei. O A1 vai valer x. F2 está valendo 2.000. E o F2 está valendo, a área 2 está valendo 5x. Esse x vai para lá multiplicando. Então, olha só como é que fica. Vai ficar 2.000 vezes x sobre 5x. Nessas condições aqui, eu vou poder cortar o x com o x, tá? E eu chego à conclusão de que minha força F1 equivale a 400 newtons, certinho? Professor, eu não estou acostumado a substituir aqui usando variáveis. Então, bota aqui. Se você colocar aqui 1 metro quadrado, isso aqui vai ter que ser 5 metros quadrados. Tá? Então, você tem que sempre manter essa proporção que ele disse aqui, que é o quíntuplo de uma maior do que a outra. Ok? E a questão de número 20. Um consumidor, desconfiado da quantidade da gasolina que comprou em um posto, resolveu testar a sua densidade. Em um sistema de vasos comunicantes contendo inicialmente água no raio igual a 1, despejou uma certa quantidade de gasolina. Após o equilíbrio, o sistema adquiriu a aparência de que está abaixo. Então quer dizer que aqui eu tenho o óleo, a gasolina, né? E aqui eu tenho a água. Tá? Determine a densidade da gasolina. Então essa daqui é a minha densidade da água. Tá? Então o que acontece? Eu vou colocar aqui ponto 1, ponto 2, que está no mesmo nível, né? Então o que acontece? A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Pressão no ponto 1 eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do óleo, da gasolina. Então vai ficar a massa específica da gasolina vezes a gravidade vezes a altura da coluna de gasolina. Na pressão 2, nesse espaço aqui, eu também tenho a pressão atmosférica, só que eu tenho a massa específica da água vezes a aceleração gravitacional vezes a altura da coluna de água. Bom, como eu tenho a pressão atmosférica dos dois lados, eu posso descartá-la, posso cortá-la. Já vimos que eu vou poder cortar a aceleração gravitacional que está lá e aqui. E agora eu vou seguir com as contas, né? A massa específica da gasolina eu não sei, mas eu sei que a massa específica da gasolina é de 10 centímetros. Perdão, a altura da coluna de gasolina é de 10 centímetros. Massa específica da água é 1. Tá? A altura da coluna de água é 8. Então, a minha massa específica da gasolina vai ser 8 sobre 10, que vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico. Nesse caso, você vai lá numa tabela e compara essa massa específica que você encontrou com a massa específica esperada da gasolina. Se ela realmente fechar o mesmo 0,8, beleza, tua gasolina está pura. Se não fechar 0,8, opa, aí nós temos um problema que provavelmente esse posto está te vendendo uma gasolina adulterada, ok? Pessoal, bons estudos para vocês, um grande abraço a todos, tchau, tchau.